Vai ter todos como é que estão, beleza pura? Opa, tudo bom. Ah, esse é dia 7 de setembro, então eu vou continuar a saga que envolve a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Ah, hoje eu vou falar sobre a repercussão do atentado. Deixa eu explicar só uma coisa. Aquela época do atentado, não, do ataque. Aquela época, quando acontecia algum fato, não era que nem nos dias de hoje, que tinha imprensa, que tinha rádio, que tinha jornal, que tinha internet, tinha Facebook, um monte de coisa. Aquela época era tudo possível. E eu vou explicar o porquê e o motivo. Porque, aquela época os jornalistas, quando iriam se comunicar com alguém, eles não se comunicavam geralmente por mensagem de texto. Hoje, por exemplo, cai um avião, da guerra lá da Ucrânia, lá que a Rússia ameaçava e não ameaçava de invadir a Ucrânia, dá tudo isso daí, dá todo esse problema. O que acontece? Logo, as redes sociais se enchem de informação. Se enchem de informação. Que aquela época do 11 de setembro, ainda com no início do século passado ainda, do século 20, 21, quer dizer, desculpa. Então, aquela época foi tudo muito, aquela época do 11 de setembro para disseminar informação foi muito fácil. Por que eu digo que foi fácil? Porque, quando os aviões bateram nas torres gêmeas lá, que teve o ataque, simplesmente a disseminação da informação foi muito rápida demais. Aqui, por exemplo, a disseminação de uma informação minha do canal aqui, ela é muito rápida. Por quê? Porque eu uso a internet para disseminar os vídeos muito mais rápido. E essa disseminação, ela é equivalente. Então, ela chega para muitas pessoas que querem saber dessas informações. E aquela época, quando ocorreu 11 de setembro, deu tudo as coisas, a disseminação ainda não era tão rápida. Porque nós estávamos saindo do século XX, entrando no século XXI. E pensa, analisa, o século XX, ele já foi terrível, já em todas as considerações. Quando eu falo das considerações, foi a bomba atômica, foi Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quedas de aviões, terremotos, guerras. Foi tudo que tinha que acontecer no século XXI. Então, aquela época do século XX, para se difundir uma informação, era muito difícil mesmo. Não tinha como se difundir informação sendo que não tivesse rádio. E aquela época, ele se comunicava tudo por carta. Então, geralmente num fronte de batalha, vamos supor lá na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha mandava uma carta para a Hungria, diz tal, o destacamento disso. Eles organizavam posições de ataque pelas cartas. E então, aí teve toda essa reboliço da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que eu já expliquei. Mas aquela época, por ter muita pouca tecnologia, esses ataques eram traiçoeiros. Porque quando eu falo que era traiçoeiro, é quando eu tive que expor o lado do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, eu tive que, sabe o quê? Pegar, introduzir informação e colher informações através de uma revista Veja de 1991 que eu tinha. Marca o detalhe, 1991 que eu tinha essa revista. E essa revista falava sobre esse ataque a Pearl Harbor. Então,
quando vinha e acontecia isso daí, tanto é que hoje de tarde eu postei um vídeo sobre o caso Linda, Mulher do Paraíso, que naquela época não tinha. Agora vamos chegar antes de 1944, 45, quando ocorreu, 45 por aí, quando ocorreu esses ataques à região a Pearl Harbor. Então vamos lá. Então, quando tinha que fazer esse tipo de coisa, simplesmente era muito difícil. Muito, muito, muito. Por que eu falo muito difícil? Porque o Japão, não posso dizer que cada país tinha uma alta tecnologia, porque naquela época não tinha celular, naquela época não tinha satélite, não tinha lançador de míssil, não tinha armas que hoje tem. Não tinha nada. Simplesmente era na base das cartas. Eles organizavam os frontes na base das cartas. E sim, agora vamos falar de um assunto importantíssimo. Eles, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, eles mantinham ataques aéreos. Eles mantinham ataques aéreos. Avião, míssil, bomba, por aí. E aquela época, a inserção do que aconteceu dentro do Japão, então, o que ocorreu dentro do Japão? O Japão, a repercussão do ataque a Hiroshima e Nagasaki. Olha, hoje, eu só contar um pouquinho do futuro, do jeito que é hoje. Hiroshima e Nagasaki, elas foram construídas. E hoje são cidades modelos, hoje. São cidades modelos, mas é claro que entre Hiroshima, Nagasaki e a base de Pearl Harbor ficou aquela história manchada. Ficou aquela história que eu falo e digo para vocês do canal Fatos e Crimes. Estamos no século XXI. Estou contando uma história muito antiga, que na época nem televisão, jornal, revista mais ou menos. Porque, vamos supor, a Veja ela foi criada em 1968, 69, por aí. A Veja ela foi criada. A Veja, a primeira edição da Veja foi em 1968, 69, por aí. E aquela época, para você ter revista, jornal, era muito difícil. Então, quando acontecia uma catástrofe, ninguém sabia o número de mortos, ninguém sabia o número de desaparecidos, ninguém sabia o número de pessoas feridas. Ninguém sabia. Era muito difícil saber. Quando isso daí veio acontecer, dessa bomba cair no solo japonês, simplesmente chegou a um ponto de que as informações elas chegavam muito ultrapassadas. Deixa que eu vou fazer um comentário rápido com vocês. O livro, O Crime, bom, minha gente, daqui a pouquinho eu estou de volta, então logo eu já faço o próximo vídeo.